Caros irmãos e irmãs do ideal espírita, que a silenciosa paz do Mestre da Paz nos mantenha em paz. O termo psicografia foi criado por Allan Kardec em meados do século XIX. Ele utilizou para construir o vocabulário espírita a língua grega como base. E o termo psi mais grafia, que traz a palavra construída, hoje bem conhecida. Psi é uma das letras do alfabeto grego, a 8ª letra do alfabeto grego, que significa alma, espírito, consciência. Mais grafia daria escrita dos espíritos. Que significa essa denominação criada por ele, apresentada no Livro dos Médiuns, determinando a possibilidade mediúnica do homem ou da mulher de receber por si mesmo uma escrita produzida pelos espíritos. Depois do advento do espiritismo, a psicografia se espalhou como um fenômeno mundial e apareceram grandes médiuns no mundo inteiro a produzirem vasta literatura em diversas áreas do conhecimento. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na Ásia. Grandes médiuns produziram muitas obras. Alguns produziram volumes de livros incalculáveis pela possibilidade humana. No Japão, um autor chamado Masaharu Taniguchi, autor de uma filosofia espiritualista denominada Seicho no Ie, psicografou mais de 400 obras. Ele relata nas suas entrevistas que após as suas sessões de recepção das páginas, ele se emocionava porque sabia não ser dele os textos. Se apresentava a ele um espírito oriental, magro, esguio, com a barba longa, que se caracterizou como seu mentor espiritual. Mas além de obras assim volumosas, também apareceram médiuns que produziram impactantes textos. Livros maravilhosos que marcaram gerações, foram eles psicografados por escritores que ganharam grande fama. No Brasil, na América Latina e também no mundo, se notabilizou Francisco Cândido Xavier. 425 livros enquanto viveu sobre a Terra. Depois da sua desencarnação, apareceram outras psicografias guardadas por amigos, por editores e por pessoas da sua intimidade. Já foram publicados mais 28 livros e já se fala em 460 obras. É dele o recorde da produção literária psicografada do mundo inteiro. Somente ele ultrapassou Masaharu Taniguchi. E Chico Xavier psicografou essas obras nas suas horas de folga, nos seus tempos livres, nas madrugadas e nos finais de semana, porque ele trabalhou 35 anos como funcionário público do Ministério da Agricultura. Ele era portador da psicografia mecânica, assim classificada por Allan Kardec,
que é o médium que escreve com uma velocidade acima do normal, o calibre da letra é alto, se escreve a jato, pujante, pulsante, e não se acha erro de português. As vírgulas nos lugares certos, acentos, a construção verbal, a ideia do assunto vem pronta e finaliza-se acabada. Chico Xavier produziu obras de ciência, contos, apólogos, ensaios, poesia, história e filosofia. Uma produção de muitos cérebros. Mais de 10 mil espíritos assinaram pelas suas mãos. Mas entre esses escritos todos que ele recebeu, esses livros notáveis, chegando a fazer um recorde também de produzir um livro de 9 da manhã a 5 horas da tarde. O recorde literário de tempo de livro pertence a Hemingway, um escritor famoso que escreveu O Velho e o Mar. Ele escreveu um livro em 7 dias e meio. Chico Xavier psicografou em 8 horas. Em parceria com o médium Valdo Vieira, um livro de mais de 300 páginas. Obras gigantes ele recebeu. Mas Chico Xavier inaugurou no mundo uma prática da psicografia que ocupou um espaço bastante expressivo e significativo na vida de milhares de pessoas. Ele se dispôs a receber cartas de filhos mortos para os seus pais ou para suas mães. Sem dizer que ia fazer isso, ele foi fazendo. Devagar, uma coisa aqui, outra coisa ali, e de repente, a cidade de Uberaba ficava lotada de gente. Ônibus viajavam de distâncias imemoriáveis para receber páginas de saudade, de emoções, garantindo o lenitivo de uma dor sem nome, que é a dor da perda de um ente querido. Chico Xavier psicografou mais de 10 mil cartas de parentes falecidos para os seus familiares. Que produção incrível! Livros avulsos, 800 espíritos. E cartas psicografadas, 10 mil unidades, mais de 10 mil. Cerca de 9 mil espíritos escreveram por eles, essas 10 mil cartas, porque tiveram espíritos que escreveram 5, 8, 10 cartas para a própria mãe. E depois de Chico Xavier, muitos velhos seguiram sua trilha. Ele abriu um caminho numa selva difícil, densa. Enfrentou o Brasil agrário, ele foi o médium que enfrentou o maior cepticismo da mediunidade de todos os tempos. E a sua produção literária silencia os seus negadores que tentaram persuadi-lo de que ele era um pastiche, de que ele poderia ser uma fraude, de que ele era o autor das páginas. Seria impossível a memória tão longe. E a psicografia passou a ser uma coisa bem conhecida. Hoje ela está no dicionário Aurélio Buarque de Holanda, da língua portuguesa. Está no dicionário de muitos países, de muitas línguas do mundo. E é um fenômeno bastante conhecido. Mas o nosso trabalho de pesquisa nessa área, embora tenha começado lá atrás com Chico Xavier, ele vem num livro que nós trazemos aqui, lançando aqui em Portugal, chamado Cartas da Imortalidade. O médium não é Chico Xavier, ele já se foi. Embora deixou o legado para quem quiser pesquisar o assunto, praticamente com conteúdos que levaria anos para ser concluído.
Nos vinculamos a um médico do Ceará chamado Newton Souza. Espírita, professor de História, com formação acadêmica. Desde a sua juventude, 16 anos, que é militante espírita, e começou a sua psicografia já ainda na juventude, com pouco mais de 20 anos de idade. E no ano 2012, ele começou a psicografar cartas para familiares de espíritos desencarnados. Tomou a decisão corajosa de psicografar de público. Em novembro do ano passado, ou melhor, do ano retrasado, em 2015, nós dirigimos o trabalho de pesquisa desse livro e lançamos no Dia dos Mortos. Um evento bastante peculiar para a data. Enquanto as pessoas das outras religiões iam fazer o culto aos mortos no cemitério, na celebração daqueles que se foram, uma data que é feriado católico do Brasil e do mundo, boa parte do mundo celebra, o mundo cristão. Nós fazíamos um evento espírita que superlotou o espaço do Lar de Clara de Assis, mais de 1000 pessoas. E somente autografados foram mais de 600 livros. Tinha gente que comprava de 5, de 6, de 7 para dar presente. E esse ano, nesse ano passado, de 2016, no Dia dos Mortos, nós fizemos um trabalho nos cemitérios do Ceará. Colocamos o livro na porta do cemitério, umas pilhas em cima da mesa, e imprimimos numerosas mensagens sobre vida após a morte, inclusive de entes queridos que deveram para os seus pais. Distribuíamos as mensagens na porta do cemitério e o livro ficou à disposição para quem quisesse comprar. Quem não podia pagar, levava o livro. Saiu quase 1000 livros. E foi curioso que das 27 mensagens que tem nesse livro, os túmulos estavam naqueles cemitérios. Muito jovens, a maioria deles. E a gente tende a expandir esse trabalho no Dia dos Mortos. Os espíritas irem aos cemitérios distribuir mensagens de imortalidade para aqueles que pensam que os seus parentes estão mortos. É uma forma de confortar as pessoas. O Carta da Imortalidade tem um capítulo especial, na verdade 2 capítulos, esse capítulo foi eu que escrevi, da psicografia à grafoscopia, que é uma área de pesquisa nova, é o primeiro livro no gênero, no mundo da psicografia, a trazer a abordagem desse tipo de pesquisa. Se deploras a morte de um filho, a culpa é do momento em que ele nasceu. Pois a morte te foi anunciada ao nascer com esta condição: ele te fora dado. Esse destino o acompanhava desde o teu ventre, diz o filósofo Sêneca. Ninguém se conforma com a perda de um ente querido. Todo mundo sofre. Só sabe essa dor quem passa. Mas, o que ele quer dizer, em outras palavras, é que a única certeza que nós temos da vida é a morte. Só morre quem nasceu. E todos aqueles que nascem, morrem. Lembra aquele povo que foi curado por Jesus Cristo? Também morreu. Não tem quem não morra nesse mundo. Porque o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Só pode desaparecer algo que apareceu. E só pode morrer algo que nasceu.
Então, o contrário de morrer não é viver. O contrário de morrer é nascer. Então, toda mãe que traz um filho no ventre tem que esperar pela morte. Mas nós somos uma civilização deseducada para a morte. Nós não estamos com a cultura de entender a morte como um fenômeno natural da vida. Nós não aceitamos a morte, principalmente se ela for prematura. Embora cada um de nós aqui esteja morrendo a cada dia vivendo. E, inevitavelmente, cada um de nós está rodeado continuamente de oportunidades de morte. Pode ser um atropelo, uma trombose, um infarto. No Brasil pode ser até bala perdida. Aqui em Portugal não tem. Então pode ter tantas circunstâncias, mas que você vai morrer, vai. Querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, morre a si mesmo. Então vai ter a hora que vai chegar a nossa hora. Mas quando a morte antecipa o momento, porque a gente fica esperando sempre assim que o pai enterre, que o filho enterre o pai, e não que o pai enterre o filho. E quando o pai ou a mãe tem que enterrar um filho que vai prematuramente, a dor é realmente sem nome. Mas como nós todos carregamos a imortalidade em nós, e a imortalidade ainda não é uma convicção absoluta na maioria das pessoas, o Espiritismo entra com um poder muito grande de ocupar uma lacuna de conforto diante desse espaço terrível de sofrimento que é a perda de um ente querido. O médium Newton Souza é jovem, tem pouco mais de 40 anos, tem um trabalho de atividade no Lar de Clara, fica na cidade chamada Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará, no nordeste do Brasil. Todo sábado, finalzinho da tarde, começo da noite, se acotovelam lá cerca de 600 pessoas procurando cartas de entes queridos. Começou com 40, 50, 100, foi crescendo, hoje tem 600. Ele recebe uma média de 8, 10, 11 cartas por noite. As pessoas pegam o papel, para entendermos como funciona a mediunidade dele. Anota o nome do morto, a data, o nome do parente que está buscando o contato, e ele pede que as pessoas escrevam com o seu próprio punho, para que ali já tenha uma vibração, uma saudade positiva na hora de escrever. A escrita produz uma energia de evocação. Quando o parente sai de casa desejando um contato, já é uma evocação. O ambiente lá é de esperança, uma coisa de energia de mãe, muitas mulheres. Claro que também tem pais, mas inegavelmente tem mais mulheres. As famílias vão inteiras. E o motivo do fenômeno ter crescido tanto é que Newton tem a habilidade de poligrafia. A assinatura de uma boa parte das cartas dele, a escrita se assemelha à maneira de escrever que o espírito tinha quando estava em vida. Se tornou tão notório que as mães levam as carteiras de identidade dentro das bolsas. Quando recebe a página que reconhece, já tira a carteira e compara. E uma mostra para outra a assinatura dos filhos ou das filhas. É impactante. Muita lágrima, muito choro, muita emoção. O Newton faz um diálogo evocativo sem fazer entrevista famosa, porque a entrevista contamina o resultado da carta. Não faz ficha, não anota nada. A pessoa entra para esse diálogo evocativo e vocês vão poder ler isso no livro que eu trouxe, na introdução. Eu pedi para ele escrever como ele psicografa. É o primeiro livro que o médium descreve o seu próprio fenômeno, como é que funciona com ele.
e a pessoa senta e ele é que pergunta. Ele começa a dizer nomes, forma do acidente, vê o carro que capotou, vê ocorrências ali na hora da morte, e vai perguntando quem é João da Silva, e a pessoa diz: é meu avô. Maria Conceição de tal, é minha madrinha, todo mundo morto. E ali ele entra no clima do espírito comunicante, entra na mente, na psique do comunicante. E ele faz uma seleção, que é uma espécie de psicometria tátil. A psicometria é a faculdade que você é capaz de perceber a história de alguma coisa que está registrada em algum objeto. Ele pega aquele monte de papel, vai lendo e passando. Quando ele sente uma coisa em algum papel, ele separa. Aí é isso que ele chama para o diálogo. E aí, na hora da psicografia, geralmente quem fez o diálogo recebe a carta. Mas acontece muitas vezes que alguém recebe a carta sem ter dialogado nada com ele. De vez em quando os espíritos quebram o protocolo. E às vezes é alguém que está pela primeira vez, que chegou ali, está lá na periferia, bem na pontinha. Ele pergunta quem é, a pessoa até às vezes tem gente que grita, se emociona, o impacto é muito grande. A carta que unida psicográfica não tem a informação genérica, porque tem muito médium de psicografia que é tudo genérico. A carta dele é cheia de peculiaridades. Vocês podem ver no livro. No livro nós fizemos questão de que cada parente que recebeu a carta escreveu um depoimento. E tem as partes que os parentes reconhecem cada momento que o espírito comunica. O que ele diz, o que ele fala, no começo, no meio, no fim, frases, apelidos, coisas que só a família sabia. A peculiaridade e a riqueza da carta. E aí vem a assinatura. Ele sofre um impulso no braço, a mediunidade dele não é mecânico, ele é semi-mecânico, mas na hora que ele vai assinar, às vezes o espírito troca o lápis, quebra a ponta, e ele sofre uma pressão e a escrita sai mais escura na hora da assinatura. Ele sente o peso. É naquela hora que o espírito predomina a poligrafia. É quando ele exerce ali a predominância da escrita. Aí a assinatura sai muito parecida. Aqui ele psicografando, ele baixinho, tem um braço curto. Ele bota um calço de livro debaixo do cotovelo para não ficar muito cansado. Psicografa sem parar 2 a 3 horas, recebendo as cartas. O que é incrível é o estilo das escritas, de um espírito para outro. Cada um escreve de um jeito. Há cartas que são bastante hilárias, as pessoas riem das coisas que os espíritos dizem, brincadeiras, coisas de infância, acontecimentos ali engraçados do cotidiano da pessoa. Enfim, é um cotidiano normal. Há praticamente 5 anos ininterruptos, ele está lá toda semana recebendo as psicografias. Já psicografou, inclusive, muitos desenhos de crianças. Já psicografou de mão canhota, e o espírito comunicante era canhoto. E já psicografou uma carta que eu considero o maior fenômeno de psicografia dos últimos 30 anos no Brasil. Chico Xavier, por exemplo, teve 3 psicografias que libertou presos. Esses presos eram inocentes e foram julgados lá e aprisionados pela justiça. Tá bom, eu vou ajeitando até ficar bom. E foi a primeira vez que a psicografia foi para os tribunais como uma peça jurídica, porque o preso dizia que não tinha matado, mas a justiça condenou.
E teve um juiz que foi ver Chico Xavier lá na plateia, foi disfarçado, foi até de bermuda, e quando chegou lá, a mãe do juiz escreveu para ele. E o morto também escreveu. Naquela época não tinha internet, Chico Xavier não tinha acesso aos autos, e tudo que o morto disse na escrita estava com um dos autos na mão do juiz. Aí o juiz libertou o morto, libertou o vivo que estava sendo julgado errado, que era um amigo do morto, que tinha matado por acidente. Isso se tornou um fenômeno de grande impacto no Brasil. Mas o Nilton Souza recebeu uma psicografia muito parecida. Uma senhora que era uma andarilha na cidade, ela já estava percorrendo cemitérios, IMLs, postos de saúde, hospitais, há 3 anos procurando pelo filho. O filho dela tinha um transtorno leve, gostava de romarias. E lá no Brasil tem aqueles devotos de São Francisco, nas romarias do Ceará, e as romarias de um outro padre famoso, ficou notabilizado, chamado Padre Cícero Romão, na cidade de Juazeiro. E ele ia para essas romarias, ele tinha uns 40 e poucos anos, embora ele tivesse o transtorno leve, ele escrevia cartas para a mãe quando saía, ficava na casa dos parentes, passava 1 mês, 15 dias fora, 10 dias viajando, mas sempre dava notícia. Em uma dessas saídas ele não voltou. Passaram meses. E ela começou a procurar para ele depois do 5º mês, depois de 1 ano, e ela um dia não se conformou, sentiu uma tristeza muito grande e saiu perambulando todo final de semana, chamava um sombrinho, botava gasolina no carro e percorria quilômetros e quilômetros e quilômetros em torno daquelas cidades próximas, botou o retrato do filho em tudo quanto foi canto, e no desespero de encontrá-la. Uma amiga dela sugeriu que ela fosse no centro espírita, lá do Lar de Clara, que lá tinha comunicação de mortos. Ela podia pedir um parente morto para dar uma pista onde podia estar o filho dela. Ela era católica, foi lá buscar uma psicografia inusitada, uma psicografia que trouxesse notícia do seu filho. Aí ela foi. Quando ela chegou lá no Lar de Clara, ela não recebeu nada nesse dia. Voltou novamente. Na segunda semana, quem escreveu foi o sogro dela, desencarnado, avô do menino. E o espírito comunicante dizia a ela: não procure mais o corpo do meu neto, seu filho, em ML nem em hospital. Você deve ir procurar numa delegacia de polícia de uma cidade chamada Maranguape, uma ossada que foi encontrada na Lagoa do Juvenal. Esse é o texto definido na psicografia. Coincidentemente, eu estava lá, nesse dia. Era um sábado. Segunda-feira, nós entramos no carro e fomos para a delegacia de Maranguape. Chegamos lá, falamos com o delegado. E começamos a narrar a história, se ele tinha notícia de uma ossada que foi encontrada na Lagoa do Juvenal. Ele imediatamente perguntou: como é que vocês souberam dessa notícia? Eu ia dizer que foi a psicografia, mas ela segurou assim pela minha calça na frente do balcão da delegacia, torceu e disse: não, uma amiga minha que não quer revelar o nome, disse que vocês acharam uma ossada na Lagoa do Juvenal. Depois eu perguntei: por que a senhora não quis que eu dissesse que foi o médico que escreveu? Meu filho, você é doido, eu sou muito velho, eu tenho 70 anos, o povo vai pensar que eu estou delirando, que essas coisas não existem. E não ia me levar a sério e podia negar que os ossos eram do meu filho. Eu tenho certeza que é. Porque ela disse que na hora que leu a carta, ela sentiu que era o sogro morto, porque o sogro começava a carta pedindo perdão a ela. O sogro morreu antipatizando-a, porque achou que ela casou com um filho por interesse econômico. 22 anos depois do casamento, que o sogro não gostou, ele estava morto há 18. Ele só conviveu com ela 4 anos com o filho. O filho dele ficou paraplégico. E havia 10 anos que ela cuidava do filho na cadeira de rodas. Ele começa a carta pedindo perdão, porque via como ela tratava o filho.
E ela disse que não teve nenhuma dúvida que o jeito de escrever era dele. Porque do que ele dizia. Então, ele não ia errar no filho. O delegado disse, sim, nós achamos uma ossada lá, mas não dá para identificar nem se é de homem ou de mulher. E o delegado meio reticente, vai para cá, vai para lá, coincidentemente, o outro policial que tinha achado os ossos estava ali no plantão. Veio falar conosco. Ele disse, olha, se foi seu filho, eu não posso lhe dizer porque tem que fazer exames, mas se prepare, porque ele morreu queimado. Tocaram fogo nele. E só sobrou 30% dos ossos, 70% foi queimado. Aí ela chorou muito, nós saímos de lá com uma declaração para fazer os exames, para ver se o corpo era de um homem ou de uma mulher. Aí o IML investigou, o corpo era de um homem, um mês depois. Nós aceleramos agora o teste do DNA. Fomos correr atrás dos institutos para fazer o teste de DNA, para ver se o DNA do osso do menino era o dela. Tirou o sangue dela, tirou partes da pele e foi fazer o exame. Com amizade com o pessoal da medicina local, com a justiça, o exame saiu em 75 dias. Era o filho dela. A psicografia abriu um inquérito policial. Sacudiu a cidade do Ceará, de Fortaleza. Os policiais ficaram impressionados com aquilo. E o caso está sendo investigado. O menino volta e escreve como morreu. Ele narra que pegou um ônibus mais cedo para ir para a Romaria. Viu a lagoa, que estava bonita naquele dia. Ele desce para tomar uma fresca. Estava bem vestido. 3 homens vieram, pensou que ele tinha dinheiro. E para assaltá-lo, bateu na cabeça com um pau. Ele caiu, bateu a cabeça na pedra. Para ele se livrar do corpo, juntou lenha, o lugar era deserto, botaram o corpo embaixo e tocaram fogo. Ele ainda estava vivo quando queimou. Diante da primeira psicografia que achou os ossos, a polícia foi na pista da narração da segunda psicografia que descrevia os 3 homens. E o caso está na justiça. Com essa mediunidade maravilhosa, Newton oferecia muitas possibilidades de que a gente avançasse na pesquisa. Veja o que nos diz Allan Kardec, no livro que é o Espiritismo. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles, pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acham absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará a ignorância ou má fé. É preciso esperá-los e apanhá-los em sua passagem. E muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. Com o médium Newton Souza e a nossa pesquisa, aconteceu exatamente isso. Nós ficamos esperando passar o fato. E no momento mais inesperado, ou menos esperado, apareceram os fatos mais interessantes e concludentes quando a gente começou a investigar e a fazer o contato. Os médios psicógrafos são classificados por Allan Kardec como médios semimecânicos e médios mecânicos. Os médios mecânicos e semimecânicos, na verdade, ele divide a psicografia em 3 gêneros: mecânico, semimecânico e intuitivo. O intuitivo não se presta para a pesquisa que nós fizemos. Para constar na pesquisa, o médio tem que ser mecânico ou semimecânico. Os mecânicos e semimecânicos é quem sofre a poligrafia. A poligrafia é a alteração da escrita de um espírito que escreve para outro. O médium pode ser monógrafo ou pode ser polígrafo. O médium monógrafo é qualquer espírito que vier, a caligrafia é a mesma do médium, não altera. Não quer dizer que o espírito não esteja escrevendo, é o espírito também. O que faz dizer a mensagem ser do espírito ou não é a mudança de caligrafia, é o conteúdo da mensagem, a peculiaridade que ela traz. Já a poligrafia pode ser um componente a mais, que legitime como a comunicação. Porque muitos espíritos escrevem guardando a maneira de escrever quando tinham em vida. Os médios polígrafos só podem ser os mecânicos ou os semimecânicos. O médio mecânico não tem consciência do que escreve.
Ele sente um impulso no braço e a mão vai a jato. Ele sabe até a última palavra que ele está escrevendo, mas não sabe o que vai conseguir fazer com o braço. O braço vai sozinho. O semimecânico não. O semimecânico tem consciência do meio ambiente, ele está escutando tudo, ele pode estar psicografando aqui ou falando, ele sabe a palestra que eu estou fazendo. Ele só sente o impulso do braço, mas ele sabe o que vai escrever. Ele não se ausenta como mecânico. Tem médium mecânico que chega a ser, inclusive, inconsciente. Ele se apaga enquanto escreve. E quando volta à consciência, já tem os papéis escritos. Já o semimecânico, não. O semimecânico, ele está ali atuante, fazendo o trabalho dele em concomitante com o ambiente em que ele está envolvido. O Newton é semimecânico, não é mecânico. Allan Kardec vai adiante e diz o seguinte: médios semimecânicos são aqueles cuja mão se move involuntariamente, mas tem instantaneamente consciência das palavras ou das frases à medida que escreve. São os mais comuns. Newton tem os mais comuns nesse caso. Médios polígrafos são aqueles cuja escrita muda com o espírito que se comunica ou aptos a reproduzir a escrita que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito vulgar. O segundo, o da identidade da escrita, é mais raro. Aí, nesse caso, a semimecânica, a mediunidade dele é comum, é o mais simples, mas a mudança da escrita é raro. Não é todo médico que guarda a capacidade de alterar a escrita, ou seja, não é todo médico que é capaz de ser polígrafo. No livro eu fotografei muitos escritos de mensagem de crianças, que vocês vão ver uma letra infantilizada, espíritos que morreram velhos, que a letra é trêmula, e espíritos de jovens, que a letra é robusta. Tem letras inclinadas em grifo, tem letras altas, tem letra caída para a esquerda, são muitas peculiaridades na maneira de escrever. E o médio propriamente dito, eu também fiz o padrão da escrita dele, a pedido da perita. O padrão da escrita do médio é o micrografismo. Ele escreve muito pequenininho as anotações dele, o próprio nome ele assina em calibre baixo. Na psicografia, a letra cresce, o calibre é bem mais alto. E a depender da velocidade como o espírito vem, do choque mediúnico, do impulso da escrita, há uns que a letra sai exageradamente alta, com 1,5 centímetros cada palavra, ou cada grafismo. Da psicografia, a grafoscopia. Esse é o objeto de pesquisa que nós fizemos para identificar a originalidade e a autenticidade da escrita similar. Quando a gente ouve falar em grafoscopia, pouca gente sabe o que é isso. As pessoas já conhecem a palavra grafologia. Mas grafologia não deve ser confundida com grafoscopia. Grafologia é uma mera suposição. Grafoscopia é ciência. A grafologia está para a grafoscopia, como a astronomia está para a astrologia. A astrologia é suposição, a astronomia é ciência. A grafologia é aquelas pessoas que ficam, às vezes, no shopping, fazendo sua escrita para dizer qual é a sua capacidade sexual, seu destino, sua personalidade, o estudo da característica da vida da pessoa pela escrita. Tudo isso é suposição, sacação total. Não tem nada de ciência nisso. A grafoscopia não. A grafoscopia é uma ciência que se estuda a originalidade e a autenticidade do grafismo de uma pessoa. Ela é usada na documentoscopia, é usada na justiça, é usada nas leis, é usada nos grandes tribunais do mundo. Juristas, advogados, promotores, especialistas, empresários usam a grafoscopia como elemento comprobatório, até documentativo, para falsear ou não um laudo de um juiz, de uma assinatura de um testamento, de uma herança. As pessoas fraudam a assinatura de seus pais moribundos. E, por mais incrível que pareça, nos tribunais do mundo, a grafoscopia é utilizada quase que cotidianamente. Na Sorbonne, na Universidade Francesa, a grafoscopia é uma especialização de 3 anos. Os peritos usam softwares, usam equipamentos de computadores, usam lentes de aumento para estudar a escrita das pessoas. O que quer dizer isso? Ninguém escreve com a mão. Nós aprendemos a escrever com a mão, mas todo mundo escreve com o cérebro. Assim pensam os grafotécnicos. Ninguém escreve igual a ninguém. E o que é interessante é que a grafoscopia tem suas leis. Depois da Segunda Guerra Mundial, se descobriu
que o traçado curvilíneo de uma letra, ou a gênese gráfica da pessoa, ela acompanha ela até o final da morte. Pessoas que perderam o braço direito foram escrever com o esquerdo. Depois se adaptaram, com a mão canhota, passou a ter o mesmo traço curvilíneo da mão direita. E pessoas que perderam os dois braços foram escrever com os pés. Depois que aprenderam a escrever com os pés, os especialistas descobriram que tinha o mesmo traço que o cérebro imprimia na mão e imprime no pé. A curva da letra, a distância, o ângulo, cada um faz de um jeito. A altura que você corta o seu T, se tem inclinação assim, se é para a direita, se é para a esquerda, se o T passa para o lado direito, se passa mais para o esquerdo, o ponto do I, a distância, a margem de erro que você põe acima da letra, com a distância que você bota, a curva da letra A tem um ângulo fechado, tem um ângulo aberto. Eles ampliam aquilo para ficar enorme e ver a sua característica na maneira de escrever, que é inimitável. E os cientistas da grafoscopia são tão precisos e rigorosos que se o juiz der um laudo condenando uma pessoa ou legitimando um bem, uma herança grande, e o grafotécnico discordar do juiz, o juiz é obrigado a rever a sentença. Ele não duvida do grafotécnico. É uma ciência muito exata. E eles têm todos os argumentos para mostrar isso. Teve casos de gente que passou a escrever com a boca. E lá estava o grafismo da identidade da escrita da pessoa, como ela escrevia com as mãos. É preciso e seguro. Só que a grafoscopia bota tudo isso no cérebro. Agora vamos pensar. O morto não tem mais cérebro. Onde é que ficou o cérebro do morto? Sepultado no cemitério. O morto tem um corpo destruído quando é sepultado. Se ele volta do além, escreve pelo médico, como escrevia na terra, será que era pelo cérebro que ele escrevia ou alguma coisa escrevia pelo cérebro? Será que a gente escreve com o cérebro ou escreve com a mente? Para os materialistas é o cérebro. E quando eu vi as escritas lá, o que aconteceu? Nós estávamos com um documento precioso na mão. Se aquelas assinaturas se assemelhavam e as mães reconheciam, levavam as identidades, se um perito da grafoscopia garantisse que aquelas assinaturas eram legítimas, nós tínhamos ali uma evidência da imortalidade da alma na psicografia, garantido por cientistas. Reuni as melhores assinaturas que Newton recebeu e fui procurar um grafoscopista, um amigo meu que tentou estudar a escrita de Chico Xavier. Muitos anos atrás, pesquisou Chico Xavier há 14 anos sem conhecer o Chico. Chico morreu, ele morreu frustrado porque não conheceu o Chico. Se tornou espírita porque ele achou na escrita de Chico traçados curvilíneos dos espíritos comunicantes. Ele não achou nas assinaturas, mas achava na maneira de escrever. Ele usou um método que é chamado na grafoscopia da mão guiada. Um filho que pega um pai para morrer, o pai tem muita terra, muitos bens, e ele quer ficar com a metade, chega lá, pega o pai, meio sonolento, pega na mão do pai, altera o testamento, faz o pai assinar, bota na gaveta. Espera o pai morrer daqui a 3 anos. Na hora que vai ler o testamento, metade das fazendas, das casas, dos imóveis é tudo dele, e a outra metade vai dividir para os 4 filhos. Isso acontece de uma maneira que vocês não têm noção do tamanho. A família entra em pavorosa e tem sempre um irmão mais desconfiado. Papai não ia fazer uma desgraça dessa. E geralmente de um filho que menos o pai gostava é que faz a fraude. A família entra na justiça. Quem vocês acham que o juiz vai chamar? Um grafoscopista. A grafoscopia antiga, desde o tempo do Espiritismo, que ela já existia, era chamada de grafística. Já se sabia que a gente escrevia de uma forma peculiar. A maneira de escrever é tão peculiar quanto a sua impressão digital. Grafística, grafotécnica, grafotecnia, depois grafoscopia. Ela foi evoluindo com o tempo. Esse amigo meu, Carlos Augusto Perandré, que era um perito de Londrina, no Paraná, me ensinou muita coisa desse assunto. A gente discutindo fenômenos de psicografia, ele fez algumas palestras lá no Nordeste, e eu me lembrei dele e liguei. Tinha 6 anos que eu o tinha encontrado. Ele disse: Cláudio, eu estou doente, o tempo passou, eu estou com quase 90 anos. E estou tomando medicação. Se eu pegar um trabalho desse, tu me conhece. Vou ficar dia e noite para fazer. E eu tenho 2 filhas que são médicas. Elas vão bater na tua porta aí com a polícia para você me deixar em paz. Eu vou lhe dar o nome de 2 alunos meus, que são alunos bem conceituados, que podem fazer a pesquisa. Eu liguei para eles.
Eu tinha 6 casos para averiguar. Cada um me cobrou R$5.000 e disse que era com desconto que foi o professor que mandou. Pesquisador sem dinheiro, fica difícil pagar tanto dinheiro assim, né? Só de laudo para dar, cada laudo R$5.000, 6 laudos 30 mil. Para nós lá é mesmo você arranjar 30 mil euros para fazer o pagamento aqui em Portugal. Aí eu cheguei no Lado de Clara, veja como o mundo invisível às vezes nos ajuda sem a gente pensar que está sendo ajudado. Eu recebi um e-mail de um amigo meu que não sabia que eu estava no Ceará nem pesquisando esse médium. Um pai que perdeu uma filha no acidente de um triciclo em Fortaleza recebe a carta de uma avó dando notícia dessa menina. E a avó assina o nome Dalva. Ele ficou tão impressionado com a assinatura da avó que ele tinha um primo que era jornalista, diretor do jornal Hoje da Rede Globo de Brasília, que me conhecia de palestras espíritas e através do YouTube, que ele fez a faculdade na casa dessa avó. E a avó mandava sempre bilhetes quando eles foram fazer especializações fora. Ele tinha uma coleção de cartão. De aniversário, de Natal, de saudades. Ele pegou um perito em grafoscopia em Brasília e analisou a assinatura do nome Dalva. O perito disse que era autêntica. Ele chega no meu e-mail, eu pesquisando o fato, diz assim: Clóvis Nunes, olha que coisa incrível, você mora no Nordeste, eu ia lhe sugerir em Fortaleza procurar um médium que está recebendo as cartas psicografadas que assinou o nome da minha avó. Eu não tenho dúvida que é a vovó, porque a assinatura é autêntica, porque o perito garantiu. Ele não sabia, eu estava no Lado de Clara, indo para o Lado de Clara naquele dia, frustrado porque tinha perdido um grafoscopista, que estava idoso e doente, não podia, e os alunos cobraram caro. Eu li aquilo, fui para o Lado de Clara, cheio de alegria, para dizer aos amigos que me ajudavam na pesquisa. Era um time de gente já envolvida. E conversando ali, eu pedi a ele para me dar o contato do perito de Brasília. Aí ele já me deu o contato com uma resposta: Clóvis, ele não vai fazer. Não dá o laudo, ele não é espírita, tem medo desse negócio e não quer arriscar o nome dele, porque para fazer um negócio desse, o cara arrisca a carreira. É julgado como maluco, como doido, como delirante, né? Ele é todo mundo ainda, para espiritismo tem muito preconceito. Eu conversando com aquilo, porque não conseguia o perito que eu achei que ia dar, não deu. Aí tinha uma moça, desse povo que fica ouvindo você falar, aqueles que ficam com os ouvidos abertos e planta um, tem vezes que é intrometido, mas tem vezes que serve. Ela virou para mim, bateu no meu ombro e disse assim: o senhor está falando em perito de grafoscopia? Estou vendo o senhor falar em grafoscopia. Nunca tinha visto essa moça. Eu disse: sim senhora, porque ela disse: tem uma menina aqui que a mãe dela é grafoscopista. Eu disse: aqui aonde? Ela disse: está aqui no Lado de Clara, no meio daquelas 600 pessoas. Eu disse: me mostra essa menina, pelo amor de Deus. Ela me mostrou a magrinha. E eu disse: vem cá, tua mãe é grafotécnica? É grafoscopista? Ela disse: 30 anos, chefe do Departamento de Criminologia e Documentoscopia do Ceará. Mas tem um mês que aposentou. Eu disse: aposentada que é bom, porque tem tempo. Já saí dali com o telefone, no outro dia liguei para a dona Isabel. Ela me atendeu, marcou outro dia, atendeu de novo, marcou outro dia. Na terceira ligação, insisti, persisti, não desisti. Ela marcou o encontro. Aí eu fui marcar, no dia do encontro, garanti, no meio do caminho, ela disse: não venha não, que eu tive um compromisso de última hora. Eu disse: eu já viajei 40 minutos. Ela disse: então venha que eu lhe atendo em meia hora. Quando eu cheguei no portão, ela não queria nem que eu entrasse. Ela disse: senhor, é o seguinte, qual é o seu problema? É crime? É herança? Ou é crime, é herança ou é justiça? Eu disse: não é crime, nem herança, nem justiça. Ela disse: o que é que o senhor quer? Eu disse assim: é comunicação com mortos. Então, ela disse: o senhor veio para o lugar errado. Eu não entendo nada disso. Eu disse: não entende, mas pode entender. Ela disse: mas fala direto ao assunto, moço. Eu disse: é o seguinte, a senhora faz exame de pessoas que escreveram documentos, que a assinatura é autêntica ou não. A senhora já ouviu falar em psicografia? Ela disse: mais ou menos. Continuo sem entender o que é que eu tenho com isso. Se aqui no Ceará tem um médico que recebe cartas de pessoas mortas, geralmente são aqueles jovens que morreram cedo, e escreve para suas mães. E as assinaturas saem parecidas conforme estavam assinadas nas suas identidades. Eu precisava que a senhora analisasse essas cartas e desse um laudo para ver se é autêntico ou falso. Ela disse: olha, moço, o senhor está pedindo uma coisa que não funciona, isso não existe. Negócio de gente escrever de morto.
Essas coisas só acontecem entre vivos. Você disse, não, mas a senhora poderia me dizer até que não é verdade, já me satisfaria. Se a senhora olhasse e dissesse que não tem nada, que é só ilusão das mães, que isso é uma bobagem, já seria útil para mim. Aí insisti tanto que ela disse, o senhor vai entrar um pouquinho, para o senhor me explicar isso direito. Eu entrei com ela. Expliquei. Ela disse, olha moço, o problema é o seguinte, eu fiz uma promessa a Jesus Cristo que depois que eu me aposentasse, ele nunca mais me botasse um laudo na frente. O senhor não vai querer que eu quebre a promessa com Jesus Cristo. Eu disse, eu não. Mas por que a senhora fez essa promessa? Porque eu sofri muito, eu vi muita dor, muita injustiça, a justiça é lenta, eu descobri a falsidade, quando a pessoa gozava o que tinha direito, tinha passado 20 anos, já estava surdo, paraplégico, doente no hospital. E eu não quero mais me envolver com isso. Eu disse, mas se a senhora viu tantas lágrimas pelo sofrimento, a senhora pode enxugar muita lágrima com alegria. Porque se a senhora der um laudo, numa página dessa, e garantir que é o morto que escreveu, a senhora vai confortar muitas mães. Ela disse, o que eu tenho que fazer? Eu disse, é abrir as psicografias, eu estava com o envelope lotado, mostrei a ela, eu levei fotografia, levei carteira de identidade, ela disse, só serve original. Ela estava com pressa, disse, deixa tudo que eu vou dar uma olhada, e vou dizer o que eu acho. Passou 20 dias, eu comecei a ligar para ela. Aí, isso a filha dela me contou depois. Que teve um dia que eu liguei, ela disse, meu Deus, esse homem aqui na minha casa todo dia querendo saber, eu vou logo nesse negócio, que é para ele não chegar aqui e querer encontrar fantasma dentro de minha casa. Eu já vou olhar para despachar ele. Aí sentou e disse, manda ele vir 5 horas. A filha dela ligou, ela disse, você vir 5 horas, isso era 10h30 da manhã. Eu cheguei lá às 5 horas. Ela foi me receber no portão. Aí ela foi me receber e disse, seu Clóvis, eu tenho uma coisa séria para lhe falar. Eu procurei esse negócio que o senhor me trouxe para não achar nada. Mas eu vi o que não queria ver e encontrei o que não devia encontrar. Vem aqui no meu computador. Ela começou a mostrar. Ela estava achando os traços do espírito comunicante. Disse, eu quero ver esse médico escrever. Eu já gostei da conversa. Levamos ela no centro espírita. Quando chegou lá, o povo queria botar ela na mesa. Eu disse, não vou não, eu não quero nem que você me apresente ao médium. O senhor me esconda aqui no carro. Quando ele começar a escrever, eu vou atrás dele. Que é para ele não desconfiar de nada da minha observação. Assim a gente fez. Fiquei no carro conversando com ela, para não ficar sozinha. Quando o Newton entrou em transe, eu fui com ela, ela ficou em pé atrás. Eu expliquei tudo, como era a assinatura. Quando ele pegou, chegava assim no final da escrita, que batia o ponto final, que às vezes o espírito trocava o lápis, pegava a ponta molada, quebrava a ponta, rodava assim, tinha um gesto e começava a escrever. Estirava o braço e acentuava na escrita. Ela chega, baixava o olho para olhar. Conferiu as assinaturas ali mesmo com as mães. Daquele dia, 3 assinaturas muito parecidas. E ela começou a se apaixonar pelo negócio. Eu disse, a senhora pode dar um laudo? Ela disse, laudo não, eu dou um parecer. Laudo é quando tem 60% de autenticidade. Um parecer eu posso dar. Mas ela já ficou impressionada porque tinha alguma coisa. Mas olha o que foi o resultado. Aí estou eu na casa dela, muitos dias, foram 120 dias de trabalho. Praticamente todo dia, 3 vezes por semana eu estava lá. Ela me mostrando o resultado, pesquisando. Nós pegamos a escrita de todos os espíritos quando era vivo, cartas, prova de escola, bilhete para namorado, que existia. Caderno velho, porque ela precisava do padrão da pessoa viva. Depois estudamos o padrão do médium fora do transe. Depois ela pegava a psicografia e tentava achar a escrita do comunicante sobre a escrita do médium. Pense num trabalho bem feito. Aí ela ia mostrando os laudos, eu conversando com ela, noite após noite, dia após dia. E aí o que resultou no final? Ela achou tanta semelhança que ela disse, seu Clóvis, eu não tenho alternativa. Eu vou ter que dar o laudo. Ela achou 90%. O laudo era para ter 60%. Tinha 90% de legitimidade. Mas de que, reparem bem aqui que fenômeno incrível. Lá em cima é o padrão da letra do médium. Ela pediu que eu fizesse um ditado com o médium. O senhor vai pegar esse médium e botar numa mesa. Não diga a ele o que o senhor vai fazer. Leve papel e lápis. Eu quero que ele escreva com lápis. O senhor vai fazer um ditado. Ele não sabe as cartas que a gente está estudando. Ele disse, não sabe. Eu peguei aleatoriamente sem o médium saber que carta eu ia pesquisar.
O senhor vai dizer nome e sobrenome dos espíritos que eu estou estudando. O senhor diz assim: cheguei no Ceará e encontrei um amigo que me apresentou uma filha chamada Nicole. Eu quero ver como é que ele escreve Nicole, porque eu vou ver a psicografia de Nicole. Eu peguei os 8 nomes que ela pediu, cheguei, sentei eles. Não deixa ele tirar o lápis do papel. Quando você tiver no último nome, você passa o ditado na frente. O senhor tem que treinar o ditado para não deixar ele tirar a mão do papel. Aí eu fiz o ditado, ele escreveu, a letra dele pequenininha, e escreveu o nome Nicole. Esse nome Nicole, com letra grande, maiúscula, é ele escrevendo o meu ditado. Aí tem da Cunha Pacheco, tá vendo? Vários nomes que eu fui ditando. Embaixo é a fotocópia da carteira de identidade de Nicole quando ela vivia sobre a Terra. Vocês já repararam aí que está escrito com N minúsculo? Nós somos treinados e educados para escrever nome próprio com letra maiúscula. Nome de estado, de país e nome próprio. Mas essa menina era meio rebelde. Ela desencarnou com 15 anos. E ela só assinava o nome dela com letra minúscula. Inclusive na identidade. Junto da identidade, você está vendo o nome Newton Souza. É como ele assina o nome dele. É com N maiúsculo. O nome dela é Francisco Erionilton de Souza. Ivo de Souza. Todas as letras dos nomes e sobrenome é com letra maiúscula. Ele só assina com letra maiúscula. No ditado, todos os nomes próprios tinham letra maiúscula. Aí ele recebe a psicografia de Nicole. Em cima é a carteira de identidade. Embaixo são 3 psicografias em dias diferentes, todas com N minúsculo. Em vermelho é o estudo da perita. Tudo que está vermelhinho aí de seta e traço é o traçado que ela achou na carteira de identidade dela. Olha aí, Vasconcelos, Lopes, o C de Nicole, o Oli, o N, o ângulo do I, o ângulo do O. Tudo isso está no lado dela, contido no livro. Isso foi ampliado para tamanhos enormes, para poder comparar. Só que ela achou todos os traçados na psicografia. Pense, você escrever, assinar um nome com letra minúscula de uma pessoa que você nunca viu na vida, com um contato que uma mãe vai no meio de 600 pessoas para receber uma carta, e sai uma semelhança dessa da identidade, a pessoa fica muito impactada. Aí quando chegou no França, eu disse: Dona Isabel, por que a senhora não avaliou o França? Ele disse: porque ela escreveu o França de um jeito, na identidade, e o Newton nas 3 cartas, cada F é de um jeito. Ela não tem semelhança nos Fs. O grafotécnico não estuda as discrepâncias. O grafotécnico estuda as parecenças das letras. Ele foca nos traços combinativos, não dos traços diformes. Ela então não estudou França. Eu aí olhei realmente. Olha, o F de baixo é diferente do F do meio. O F do meio tem uma laçada em cima e volta com um ângulo para baixo. O outro já é reto. O F de cima, a laçada já é lá embaixo. Está vendo aqui? Dá para vocês verem direitinho? Que os F não estão igual. E o F da identidade dela é completamente diferente. Eu procurei a avó dela, que era muito ligada a ela, fomos numa escola onde ela estudou. E achamos uma guia de matrícula, que ela tinha preenchido o nome do pai e o nome dela. Na guia de matrícula está escrito aí embaixo: Nicole Lopes Vasconcelos de França. Está vendo França do nome dela, que é um F estranho? O F da identidade dela é bem diferente do F que ela assinou o nome dela, concorda? Na segunda vez. E embaixo é o F do nome do pai, Túlio César Vasconcelos França. Já tem um ângulo caído, o F para cima. Quando ela era viva, também ela não assinava igual os Fs. Do além também ela errou os Fs. Então, até na discrepância, ela guardou a identidade dela. Aí já não foi a grafotécnica que apinou, fui eu. E ela até falou: o senhor entende de perícia? Eu disse: não, senhora, mas eu entendo de morto. Outro caso lindo é o caso de Luísa Vasconcelos de Moraes. Essa menina nasceu em 2006 e morreu em 2011. 5 anos e quase 6 anos. Ela estava aprendendo a escrever quando ela desencarnou. E ela tinha um hábito: quando ela escrevia, ela botava a língua no canto da boca e ficava mordendo a língua. No dia que o médico recebeu essa psicografia pela primeira vez, ele se torceu, botou a língua no canto da boca e começou a escrever. A mãe, sentada na plateia, disse: minha filha vai escrever. Ela escrevia daquele jeito. Ele sofreu a personação do espírito comunicante. Não deu outra. A mensagem veio e era de Nicole. Mas olha que fenômeno incrível. Quando ela chega na 7ª página da psicografia, que lá está 2 de 7, em cima,
Ela faz os pontinhos, e antes ela diz, mamãe, eu aqui no além já aprendi a escrever melhor do que na terra. Mas eu vou escrever meu nome como eu fazia no caderninho que a senhora me ensinava. Fez os pontinhos, como a gente ensina as crianças, Luísa, e juntou os pontos. Você está vendo no Luísa em cima? Primeiro ela pontilhou e depois ela cobriu os pontos. Aí botou, eu é que sou, foi com uma letra até infantilizada, uma letra de criança mesmo, bem cursiva, letra grande, de imprensa com letra normal, e ela escreve esse Luísa. Aconteceu uma coisa incrível. Eu fui procurar da mãe se ela tinha esses cadernos. Veja como pesquisar é importante. A mãe disse, seu Clóvis, faz tanto tempo, eu não sei, ela tinha esses cadernos, a empregada, meu marido cismou, pegou tudo dela, botou aí no fundo. A gente passou um dia procurando com a empregada. Achamos 2 caderninhos. Foi uma emoção da mãe quando eu vi isso. E me deu o caderno todo pontilhado para ela escrever o nome Luísa. Eu cheguei na minha casa 2 horas da manhã. Eu trabalho com projeto, com desenho, há mais de 30 anos. E quando eu li o caderninho, pela minha performance de desenhista, eu vi que a letra era do mesmo tamanho. E parecia, tinha a mesma equidistância. A distância de uma letra para outra. Eu peguei aquilo, quando eu olhei a psicografia em casa, subi na cadeira, botei na luz, botei o caderno e botei na psicografia. Eu fiquei impressionado. No outro dia de manhã eu estava na agência de publicidade. E o Enio Vasconcelos, WCOM, em Fortaleza. O Enio escaneia isso aqui para mim. Ele escaneou. Agora escaneia essa psicografia. Ele escaneou o caderno tracejado. Escaneia a psicografia, ele escaneou. Amplia no computador, ampliou. Bota uma em cima da outra. Era um decalque. Falou, Clóvis, o que é isso? Isso mede e psicografou. Mesmo tamanho, mesma letra, mesma distância. Ele olhou para mim e disse, rapaz, isso não é possível não. Esse cara conheceu esse caderninho dessa menina. Eu disse, impossível ele ter conseguido. Para a gente achar, não é dispensa, tu sabe o trabalho que deu? Como é que esse médico foi lá pegar esse caderninho? Aí eu disse, ué, vamos fazer um teste. Tu desenha há quantos anos? Ele disse, 45. Ele tem quase 60. Desenha desde jovem. Escreve teu nome aqui na folha de papel. Tenta botar com 2 centímetros de altura. O N. Peguei aquele papel, dobrei e botei na mesa. Conversamos uns 5 minutos. Toma o papel de novo. Escreve teu nome com 2 centímetros, com o mesmo tamanho que você escreveu o outro. Ele escreveu, eu botei na luz. Nenhuma letra batia. Um desenhista profissional. Olha que fenômeno aconteceu. Repare bem. Em cima é o caderninho dela. Tracejado. Embaixo ela cobriu. Está vendo o nome Luísa embaixo? No terceiro é a psicografia, que está aqui embaixo. Pelo médio. Repare se não está distante aí. Olhe uma na outra assim, para você ver se não está no mesmo alinhamento. O tamanho da letra. Aí nós escaneamos ao decalque, de baixo em cima do escrito. O N, quando botou o decalque, levantou da cadeira e disse, rapaz, isso não existe. Até o corte do ar sai no mesmo lugar. A diferença é que o médio errou. Ela botou o tracejadinho, aí o médio não cobriu o tracejado. Está vendo embaixo? Que o médio também erra. Mas se o médio fosse na direção do ponto, o A ia ser aberto assim. Ele fechou um lado e abriu o outro. Mas o traço ficou igual. Aí nós ficamos com aquilo intrigado. Como ela pode ter feito isso? O ele me disse, qual é a tua hipótese? Eu disse, os espíritos pegaram o duplo do caderno dela, botaram na frente dela, no mundo astral, e ela cobriu o mesmo ponto. Isso já é um horizonte que nem o médio ia. O médio ficou mais doido do que a gente quando viu isso aí. Olha o A cortado, o corte do A na mesma linha, o mesmo tamanho. Agora o que é mais impactante é a letra L. 7 graus, a letra do caderninho lá em cima. Está vendo o traço ali, 7 graus em cima? A letra de psicografia, 7 graus para dentro. No mesmo tamanho, na mesma forma. Com a mesma inclinação. Por que não foi para fora? Coincidência? Óbvio que não é coincidência. Os dados direitinho. E teve um caso que ela separou depois que a menina morreu. E ela tinha um ursinho. E o pai guardava o ursinho em casa. A mãe roubou o ursinho. Levou para casa. Ela começou uma psicografia com o urso. Vocês vão ver no livro. E ela disse, mamãe, devolva o ursinho para papai. Não foi legal a senhora fazer isso.
E ela não tinha contado a ninguém que tinha levado o ursinho. Que ela achou desaforo deixar para ele. Levou para ficar com ela. Ainda que certos fenômenos possam ser provocados, eles pelo fato de provirem de inteligências livres, não se acha absolutamente à disposição de quem quer que seja. E quem se disser capaz de obtê-los, sempre que queira, só provará ignorar sua má-fé. É preciso esperá-los, apanhá-los em sua passagem, e muitas vezes é quando são menos esperados que se apresentam os fatos mais interessantes e concludentes. É o slide que eu coloco para encerrar minha fala, exatamente repetindo ele, que foi o que aconteceu com a nossa pesquisa. Você tem que esperar o fenômeno passar e apanhar na sua ocorrência a possibilidade da probabilidade que ele possui de se demonstrar. A psicografia, pois, apresenta essas peculiaridades. O que é mais notável é a percepção de Allan Kardec. O texto dele, de 160 anos atrás, altamente atual com os médios do século XXI. A maneira de observar o fenômeno foi bastante precisa. Tanto é que ele se repete quase mais de meio século depois e guarda a mesma genuinidade do seu mecanismo e funcionalidade. Então isso é uma prova legítima de que a morte não nos mata, de que nós não escrevemos com o cérebro coisa nenhuma, a gente escreve com a psique mesmo, porque o cérebro é um computador, mas o espírito, a mente, a consciência é o seu programador. Os cientistas sabem que o cérebro não pensa. O último estudo do cérebro do século XXI foram 10 anos, uma década de 250 cientistas estudando o cérebro, e eles chegaram a vários axiomas. Um deles é que jamais o cérebro explicará um dia como é que funciona o próprio cérebro. Porque eles descobriram que por trás do cérebro está a mente. A mente é uma entidade independente do cérebro. A mente independe do cérebro. E a outra coisa que os cientistas descobriram é que o cérebro não pensa. O pensamento é que pensa pelo cérebro. Da mesma forma que seu telefone não fala, fala que fala pelo telefone. Se você achar que seu telefone fala, você está esquizofrênico. Pode tomar remédio. Então o pensamento não é físico, não é orgânico. Nenhum neurologista vai mostrar, diante de um quadro, de uma fórmula ou de um exame, a mecânica física de um pensamento. É impossível. Então nós temos uma outra natureza dentro de nós. As páginas psicografadas provam isso. A autenticidade dessas pesquisas mostram que nós temos duas naturezas. Uma biológica, a física, a medida, tem tamanho, tem gênero, tem peso, tem massa. E temos uma outra natureza essencial, invisível aos nossos olhos, como dizia Saint-Exupéry, que o essencial é invisível, que não tem massa, não tem peso, não tem tamanho. É o espírito, a alma, a mente, a consciência, a centelha etérea, um substrato imaterial, seja lá o nome que a gente queira dar, mas que nós somos algo mais do que a única e ilimitada expressão do nosso corpo, e isso somos. E como eu comecei falando em morte, eu vou encerrar falando em morte. O Espiritismo é o grito de mortalidade na vida da gente. Um dos principais fundamentos do Espiritismo é provar a nossa indestrutibilidade após a morte do corpo físico. Todo mundo aqui vai morrer, mas de um jeito ou de outro vai morrer mesmo, no corpo. Eu até calculo assim nesse auditório, tirando ali as crianças, não tem nenhuma menina aqui não, nenhum jovem. Nos próximos 30, 40 anos, nesse auditório aqui, estaremos todos mortos. Quem duvidar pode esperar. Eu sei que tem gente aqui que não vai levar 30, nem 40, óbvio, porque tem muita gente aqui que está mais para lá do que para cá. Diz que depois dos 60, você não comemora mais aniversário. Você comemora mais a hora da passagem. Não é mais a permanência. E depois dos 70, quando dois amigos se encontram, não pergunta mais como é que vai. Pergunta onde é que dói. Nós estamos morrendo a cada dia vivendo. E a morte é a única certeza que a gente tem na vida. A morte é interessante, ela é democrática. Ela leva o atleta e leva o paraplégico. Leva o inteligente e leva o idiota. Leva o bebê cheio de vida e leva o velhinho de 106 anos que já não queria mais ficar por aqui, ela ainda demora de deixar.
E lá tem uma coisa boa. Não tem problema de vaga. Você não precisa ficar na fila mandando alguém na frente. Não tem, pode esperar. Tem lugar para todo mundo. Mas o fato é que todos nós vamos morrer. Vai chegar a nossa hora, aquela hora da gente mesmo, só com a gente mesmo, querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você vai morrer. Uma vez eu fui falar isso em São Paulo, a mulher disse, o senhor também vai. Ela ficou com raiva. Ela achou que eu estava saindo da cena da morte, né? Mas vamos morrer. Mas a gente não quer pensar nisso nunca. A gente vive como se isso não fosse o fato mais importante da vida da gente. E o Espiritismo, ele veio e matou a morte. Trouxe a esperança da vida eterna. Esses fenômenos todos, eles trazem a certeza na palavra, essas cartas maravilhosas, 27 cartas, um excelente livro para você dar de presente a quem perdeu um ente querido, para você dar de presente a si mesmo. Leia isso, vendo o que os Espíritos dizem, o que nos esperam do outro lado, porque aqui é o mundo real, isso aqui tudo é efêmero, passageiro, transitório. Basta nascer que vai morrer. Agora tem uma coisa, para quem acha que vai demorar muito, viu? 27% é morte prematura. Então aqueles 30, 40 anos, pode ser 5, 4, 3, para muita gente aqui. E sabe, 27% é um número enorme. É um número enorme. Se é 27% do time, 27% da plateia também, ó. É incrível isso, né? Mas a gente age como não fosse morrer. É a inconsciência da eternidade que está dentro de nós, porque a gente não vai morrer nunca na alma, na psique, no espírito, mas no corpo, esse vai ser ultrapassado. Na natureza tudo cresce, atinge a plenitude, entra em decadência e morre. Mas a morte é a transformação para algo melhor. O que para a gente é morrer e acabar, para a lei de Deus, é transformar. A gente não deve temer a morte. O que a gente tem que ter medo é da doença que antecede a morte. Porque a hora da morte, exatamente, a natureza nos protege. O espírito sofre um torpor, quando acorda lá, está morto aqui. É como um acidente, você não sabe a hora exata do acidente, você também não vai saber a hora exata da morte. A hora que você dorme, que você está acordado e pega no sono, você não sabe. A hora que acaba o dia, acaba a noite. A hora que termina a madrugada e começa a alvorecer. É por lentas e sucessivas aproximações. Mesmo que a morte seja abrupta, o espírito sofre a inconsciência, quando acorda lá, está no seu estado de consciência. Mesmo que sofra uma perturbaçãozinha, depois é socorrido e os parentes lhe esperam. Olha que coisa legal. Os parentes nos esperam. Já pensou, gente? É tristeza para quem fica, alegria para quem chega. Lá deve ser assim, ó, prepara aí que Maria está vindo quarta-feira. Então, se você tiver algum parente idoso, já assim, bem doentinho, que está vendo avô, vendo pai, ele não está vendo, ele já está morrendo, ele que não sabe, que os parentes vão nos esperar. Mas como o tempo está voando, espero que vocês gostem do livro, é um livro interessante, tem esses laudos todos, os depoimentos, o exame da perita, as assinaturas, trouxe algumas porque o tempo é curto, irei julgá-la nos slides. Quero agradecer a todos vocês pela paciência, pela tolerância. Lá fora também tem outras palestras nossas, em DVD, CD, outros livros de nossa autoria. Se vocês gostaram dessa, as outras também devem ser boas. Muito obrigado, eu quero desejar assim de coração uma boa morte para todos. Quando chegar a hora. Como que você se sente como pesquisador dessa área? Contactando, vendo ali a mensagem dos espíritos, pai, mãe, familiares, como é que você se sente? Mas, na verdade, eu me sinto privilegiado. Não tenho nenhum medo da morte. Eu tenho medo da doença que possa anteceder a ela. O que eu digo é o que eu penso. E eu sei que morrer não é morrer, é mudar-se. Você não muda, você muda de dimensão mesmo. Isso aqui é uma prisão. Quando meu primeiro filho nasceu, eu já pesquisava fenômenos espíritas. E eu fiquei 2 dias sem trabalhar, porque eu fiquei impressionado como é que um espírito reencarnava ali. Eu acostumado a fazer as coisas, mexer com eletrônica, com tecnologia, eu disse, mas como é que pode? Como é que um ser tão complexo como um ser humano se forma em 270 dias, 9 dias de gravidez? A mãe não tem nada a ver com nada. A mãe, quando espera, está grávida, mas já está tudo acontecendo ali dentro, sem o controle dela.
Gente, é muita coisa para você imaginar. Nascer é uma morte temporária para o espírito. Morrer é a libertação. Porque o espírito está lá livre, com a consciência plena, volitando, atravessando matéria, se comunicando pelo pensamento. O espírito tem até o dom da ubiquidade, pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Allan Kardec diz que o espírito evoluído é como o sol. O sol está lá, ilumina todo mundo e o sol. O espírito tem a consciência alta, elevada, ele está em vários lugares. O espírito funciona na mente das pessoas como Wi-Fi. Depois que você entende o Wi-Fi, o espírito é como Wi-Fi. Necessariamente ele não tem que estar ali de junto de você, pegando na sua mão para escrever. Não é assim que funciona, não, gente. Isso é conceito antigo. O médium psicografa pela frequência da mente do espírito. O espírito pode estar longe, pode estar no hospital, ele está escrevendo aqui. O pode estar ali de junto também, óbvio. A regra também não é sem assim, exageradamente normal. Mas o que acontece? Eu fiquei ali olhando, eu fiz conta. Minha mulher achou que eu até estava com um probleminha psiquiátrico, porque eu enchi umas 10 páginas de conta. Eu disse, que conta é essa? Eu disse, eu estou fazendo umas contas aqui, depois eu te digo. Ela dando mama ali, ainda com a dor do parto, até que eu tive que dizer. Ela não entendeu o que é que eu estava fazendo, depois ela entendeu, até sorriu muito, deu muita risada, porque você me contou logo, que eu fiquei preocupado com você. Eu fiquei contando o seguinte. A vida da gente, de 70 anos, você dorme 25. Só sobra 45. Até os 4 anos, ninguém tem livre-arbítrio aqui. Até 4 anos de idade, tu veste a roupa que teu pai quer, tu come que teu pai quer, tu dorme a hora que tua mãe e teu pai quer. Até 6 meses você só tem vida aérea. Você nem fica em pé porque a coluna quebra. É do braço para o berço, do berço para o braço. Você não senta na terra, não toca com a terra, não toca com o solo, você não fica em pé por si mesmo. Nós somos uma espécie que precisa dar mão do outro para sobreviver. De todos os cuidados possíveis. Aí com 4, 5 anos você começa a fazer alguma escolha. Aí tira, daqueles 45, pode tirar aí 4, ficou 41. Aí tu vai estudar. Um homem normal estuda aí 17 anos para se formar. Porque além das 4 horas de manhã, tem os deveres de casa, tem os apontamentos, tem não sei o quê, tem não sei o quê. E se inventar de fazer mestrado e doutorado, toma-lhe ano para estudar. Vai ter que trabalhar. Um homem normal trabalha 80 mil horas na sua vida. Durante 35 anos. Para ganhar o dinheiro para sobreviver. Aí eu estava fazendo essas contas todas. Nós botamos... a gente tem outros tempos que tem que perder. Comer 3 vezes por dia. De manhã, de tarde, de noite. Não tem gente que come na hora de dormir e come nos intervalos. Isso tira aí uns 3 anos e meio de uma vida. Banho. Tem gente que canta todas debaixo de chuveiro. Eu calculei com 5 minutos de banho. Tem gente que toma 2 banhos. Você perde mais uns 2 anos e pouco. Higiene pessoal. Barba, o homem faz todo dia. Vai no vaso. Corta as unhas. Sabe quantos metros de unha a gente bota na encarnação para fora? É 2 metros por dedo. Não seria nada demais se você cortasse logo, mas homeopaticamente de 15 em 15 dias fica grande. 2 metros por dedo, se a gente não cuidasse, ficava um negócio que arrastava a unha assim na rua. Como se fosse um cabelo, cresce que vai para o chão. Você tem que cuidar de tudo isso, escovar dente, o CC, é muita coisa que você tem que cuidar. Botar o corpo numa condição digna de viver. Nesse interregno, o camarada vai e casa errado. E aí sofre infelicidade. Outros se embriagam. Passam anos na embriaguez. Gente, de repente morre. A vida não fez sentido. Eu estava calculando tudo isso. E dizer, que coisa horrível deve ser nascer. Aí achei, quando a gente está com a cabeça nas coisas, eu achei lá no livro A Gênese de Kardec, uma narrativa dos espíritos que diz que muitos espíritos, na hora de reencarnar, eles têm medo do nascer e viver. E se afrouxam e desistem do nascimento, são os abortos espontâneos. Isso corresponde a 20% das gravidezes do mundo. A Organização Mundial da Saúde diz que 200 milhões de gravidezes, 20% dá um bocado de gente. Sem o controle do pai ou da mãe, o menino vai embora. Aquilo é o espírito com medo de nascer e viver. Porque se disser assim, tu vai, teu karma é nascer no Brasil, no Nordeste, família pobre, ou então assim, na Europa, assim, num lugar bem pobre de Portugal, o cara fica com medo de vir. Na hora mesmo assim de chegar, o cara desiste. Aí chega aqui, passa por todo esse intempérie.
Aí, ele que tinha a mente livre, o Espírito se comunica pelo pensamento, volita, não ocupa lugar no nosso espaço, atravessa a matéria opaca, está onde o pensamento dele deseja. Vai esperar o cérebro se formar para ele pronunciar as primeiras palavras e ainda falar de jeito besta. Para todo mundo achar engraçadinho. E se o espírito não tiver diz na língua do país que nasceu, por exemplo, vai nascer na língua aqui portuguesa e não teve um passado em língua latina, se foi língua asiática, só vai falar com 3, 4 anos e o pai vai pensar que o menino é retardado. E aí, o que acontece? Vai se arrastar, se engatear, tomar pancada para poder ficar em pé, vai aprender a ler naquela língua. Olha que coisa, que trabalheira é nascer e viver. A vida tem que fazer sentido. Então, o nascimento do meu filho me inspira uma palestra, que foi um seminário que eu até trouxe num DVD, 6 horas de palestra, Biofísica da Reencarnação. Nascer é uma morte temporária para o espírito. Para o espírito evoluído, é muito melhor morrer do que nascer. A morte é uma liberdade. O corpo está velho, quebrado, doente, já não funciona muita coisa. A turma da papada fica tudo mole. O pessoal da cortina, que é aqui embaixo, que balança igual a cortina. A reencarnação não respeita, a gravidade não respeita a reencarnação, tudo cai. Nada funciona. E a pessoa quer ficar. Aí vem reumatismo, dor nos ossos, coluna, problema, não funciona isso, não funciona aquilo, e aquelas outras coisas também não funcionam. E a pessoa entra na frustração e não quer morrer. Então, lidar com essas coisas é lidar com a esperança, a certeza de que tudo aqui passa. Os budistas dizem que a velhice é a lembrança da natureza gritando em nossos ouvidos de que tudo é perecível. Agora o corpo envelhece, tomba, morre, para o espírito ficar aprimorado. Porque esse negócio de juventude está na cabeça da pessoa. Você pode ter uma juventude acumulada no seu corpo, ser um velhinho e ter uma cabeça ó, cheia de alegria, de bom ânimo. E pode ser um cara novo, envelhecido na cabeça. Ser um velho de alma, entristecido, bocambujo, sorumbático. Então a vida é curta para ser pequena. Nós temos que fazer da vida da gente uma coisa grande. Tem que fazer sentido. Porque passa rápido. É breve demais. Eu fui no aniversário de um amigo que fez 80 anos, um jornalista famoso do Brasil, e perguntei, Nelson, como é fazer 80 anos? Ele disse, quantos anos tu tem? Ele disse, 50. Ele, tu viu passar? Eu disse, não, a mesma coisa, 80. Tu não vai ver passar. Quando chegar a nossa hora, que a gente não sabe se vai ser com 80, quando você menos espera, foi. Não sei se você lembra de André Luiz no Além, no filme e no livro ele revela, joguei minha vida fora. Morreu de câncer, andava no bar, tomando bebida, fumando charuto, na prostituição, morreu de sífilis. Teve sífilis e câncer no intestino, foi embora. Aí quando o povo chamou ele no Além de suicídio, ele não entendeu. Aí mais tarde, Lúcio, ele diz, os completistas da vida na Terra são poucos. A maioria morre antes do tempo. A gente queima as etapas da vida, com raiva, com frustração, com maledicência. Eu fiz tanta conta naquele dia. Eu fui descobrir depois que um homem normal chora um balde de água numa encarnação. Mas os muitos chorões choram 2. Agora, que lágrima você chora? De alegria, de tristeza, de mágoa, de dor, de vingança, de ódio. Então veja como é tudo difícil quando a gente não entende o espiritual. Então pesquisar essas coisas nos dá essas aberturas, sabe? Entrar em contato com os espíritos é a lembrança, é uma reciclagem da percepção do que nós somos. A gente tem que estar associado com tudo isso para não esquecer. Porque senão o cotidiano faz a gente achar que é carne, que é corpo. O corpo a gente bota para dormir, bota para comer, bota para tomar banho. O espírito é o que nós somos. O corpo é o que a gente tem, isso vai morrer. Agora o espírito é eterno. Espero vocês lá na eternidade. Muito obrigado. Nós ficaríamos mais aqui algum tempo, mas também eu acredito que alguns de vocês gostarão também de ter a possibilidade de cumprimentá-lo, ter um autógrafo. Nós vamos fazer hoje o passe coletivo, vamos fazer a prece agora, tá?
O nosso convidado permanece conosco e depois passamos para outra parte. Você querendo pode ficar aqui. Sr. Santiago, por favor, pode recolher aqui, por favor. E já vem, já vem. Vamos orar então. Depois desse convite que tivemos nesses instantes de reflexão e de paz, endereçamos os nossos pensamentos a Jesus de Nazaré. Doce Jesus, querido e inesquecível amigo de todas as horas, de todos os instantes. Quando aqui, nessa noite, tivemos a alegria de observarmos o conhecimento científico, comprovando a realidade da vida, a imortalidade da alma. Invade-nos, Senhor, uma alegria imensa, pois que a vida continua e naturalmente também continuará para aqueles nossos seres amados que nos precederam nessa viagem de volta ao mundo espiritual. As nossas preces nessa noite é para envolver a todos eles na condição de amigos, pai, mãe, madrinha, avô, avó, filho, neto, seja lá quem for, não importa. É alguém que amamos e que nos aguarda no mundo maior e a quem nós aguardamos também aqui, prosseguindo a nossa jornada evolutiva, procurando preenchê-la de idealismo, de sonho, de realizações. Por vezes, querido amigo Jesus, a nossa vida não traduz a expectativa que alimentamos, mas inspirados na mensagem do teu evangelho de renovação, nós queremos dizer-te, Senhor, que rogamos a inspiração do mundo maior para que possamos dar sentido, dar alegria, dar objetividade, se ainda não possuímos. Que possamos, ao retornar para os nossos lares, levarmos essa vibração de ternura, de esperança em nossas almas, abraçando e envolvendo aqueles que ali nos aguardam. Que o nosso convidado da noite, o nosso Clóvis, seguindo a sua trajetória de levar essa mensagem de vida além da vida, seja envolvido e amparado pelos espíritos do mundo maior, socorrendo e amparando o seu trabalho, a sua missão. Quanto a nós, guarda-nos renovados na sua paz. Fica conosco, querido amigo Jesus, amparando-nos agora e sempre, que assim seja, Senhor.